Graça e paz a todos. A você que nos visita, é um prazer te receber aqui. Essa live é da Igreja Logos e nós estamos estudando às quartas-feiras o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que consiste do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. E, irmãos, eu perguntei a vocês no início da live, lá na outra, quem está lendo? E falei, quem está lendo o Sermão do Monte, faz um joinha aí. E, para minha surpresa, ninguém está lendo. Ou ninguém colocou o joinha, pelo menos confirmando que está lendo. Vou falar uma coisa com vocês, irmãos. Se nós estamos estudando na igreja uma parte da palavra, uma seção da palavra, significa que o importante é que vocês leiam esse texto, leiam o livro que está sendo estudado. Nós estamos estudando aos domingos a carta de Tiago. Vocês estão lendo a carta de Tiago? É muito importante que vocês tenham o hábito de ler o que estamos estudando na igreja. Porque se você não está estudando, se você não está lendo aquilo que está sendo dito, você só está ouvindo as mensagens como uma mera palestra e não participa disso na sua vida. Quando nós ensinamos a palavra de Deus aqui na igreja, o intuito é que vocês, como cristãos, e eu mesmo, que nós cresçamos no conhecimento de Cristo. E isso não vem por meio só da pregação, vem por meio da leitura bíblica em nossas casas também. Então é muito importante que vocês parem e leiam o Sermão do Monte. Como as duas primeiras quartas-feiras foi uma introdução geral acerca do Sermão do Monte, fica mais fácil de agora você poder fazer a sua leitura com uma visão geral mais bem formada. Bom, e antes de nós lermos a sessão que nós vamos entrar hoje para estudar, eu quero convidar vocês a orarem agora. Para aí o que você estiver fazendo e concentre-se agora na oração ao Senhor. Apresenta a sua vida ao Senhor, as suas preocupações, as suas ansiedades, aquilo que tem tomado conta dos seus pensamentos. Coloca tudo isso diante de Deus, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa habitar no seu coração. Amado e eterno Deus, Senhor, nós, nesta noite, Senhor, viemos diante do teu trono, Senhor, diante da tua graça e da tua misericórdia, Senhor, entregar as nossas vidas, Senhor. Nós nos colocamos como igreja do Senhor, ó Pai, diante do mundo tão aflito, de um mundo tão preocupado, Senhor, nós entregamos as nossas vidas àquele que tudo pode, tudo sabe e tudo governa, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado para com o teu povo, Senhor. Queremos pedir, ó Pai, por aqueles que estão doentes, aqueles que estão sendo aflitos por essa enfermidade, Senhor. Se for da tua vontade, que o Senhor nos livre de todo mal e os cure, Senhor. E nós, como igreja, que venhamos a fazer o nosso papel, que é proclamar as boas novas de salvação nesses dias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, irmãos, hoje nós começaremos a ver as bem-aventuranças. Nas duas primeiras quartas-feiras, nós vimos uma visão geral do Sermão do Monte. Nós vimos o aspecto bíblico, o aspecto político e o aspecto religioso de quando Jesus estava falando. Nós vimos na semana passada também acerca de uma segunda parte do Sermão do Monte. E hoje nós vamos entrar nas bem-aventuranças. Hoje nós vamos começar as bem-aventuranças, que é a primeira parte do Sermão do Monte. As bem-aventuranças vão do versículo de número 1 até o versículo 12. E eu quero convidar vocês a lerem essa parte aí. Portanto, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração,
porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bom, uma coisa muito interessante dessa parte é que Jesus está dando uma ótima receita. A receita mais procurada, eu diria, dos nossos dias e de muitos séculos já. A busca por felicidade, não é verdade? A gente tem o mundo inteiro buscando por felicidade. A humanidade busca por felicidade, não é? É interessante que até aqueles que divorciam falam assim, não, foi o melhor para nós. O importante é cada um seguir o seu rumo e viver feliz. A pessoa sai de uma igreja e procura outra e fala assim, não, o importante é que seja feliz. A pessoa sai de uma profissão e busca outra, o importante é que seja feliz. A gente está o tempo inteiro dizendo que o que nós buscamos é a felicidade. E qualquer coisa que pareça fornecer uma felicidade já é aceitável no mundo de hoje. A homossexualidade é aceitável porque traz felicidade àquele que está se entregando a isso. O aborto tem que ser aceito. Por quê? Porque a mulher tem que ter o direito de fazer o que quer da vida dela e para que ela seja feliz da maneira dela. E cada coisa que o mundo vai aceitando nos nossos dias, só para que sejam felizes. Porque cada um quer buscar a felicidade. Mas essa que é a questão. Porque o pecado é um grande enganador. E o que o pecado faz é exatamente oferecer coisas. O que Satanás faz é exatamente oferecer coisas que pareçam trazer felicidade. E cada coisa que ele vai trazendo, isso vai trazer felicidade. Não, essa aqui agora que traz felicidade. Não, aquilo ali agora que traz felicidade. Mas isso é o pecado. O pecado é enganador e sempre conduz à infelicidade e à condenação final. Essa é a verdade. O que o mundo faz é te oferecer felicidade, mas no final ele te dá uma infelicidade e te encaminha para a condenação final. O que o Sermão do Monte diz é que Jesus está dizendo que o caminho da salvação, o caminho da alegria, diz que para alguém ser feliz é o caminho de Cristo. O que Cristo está dizendo é bem-aventurado sois, bem-aventurado é, bem-aventurado é. O bem-aventurado é o humilde de espírito, é o pacificador, é o manso, é o humilde, é o que chora. Esse é o bem-aventurado que Jesus está dizendo. E hoje nós vamos começar a ver essas bem-aventuranças. Hoje nós vamos começar a ver de que se trata essas bem-aventuranças e por que tudo isso, né? Talvez eu seja manso e o outro é humilde. Como que fica isso, pastor? Nós vamos ver tudo isso hoje. Hoje, então, a gente entra nas bem-aventuranças. E a primeira coisa que eu quero esclarecer acerca das bem-aventuranças é que todo crente deve ser assim. Exato. Todo crente deve ser assim. As bem-aventuranças são exatamente como o fruto do Espírito. Você não tem amor e o outro tem paciência. Não, é porque é um corpo de Cristo, né? Então, eu tenho amor, mas o outro tem paciência. Paciência não é muito o meu forte, não, pastor. Não é assim. Ou você tem o fruto do Espírito, ou você não tem o fruto do Espírito. E as bem-aventuranças são a mesma coisa. Ou você tem, ou você não tem. Jesus não estava descrevendo um ou outro crente mais notável e diferenciado, ou um crente excepcional. Jesus não está falando bem assim, não. Os pastores têm que ser mansos, humildes, pacificadores, né? Pobres de espírito. Esses são os pastores. Os outros podem... Não. E isso é um perigo que acontece. Por quê? Porque tem gente que acha que pastor tem que ser um crente excepcional. E tem uma outra casta aqui embaixo que são de crentes rasos. É uma outra classe de cristão que é uma classe comum, uma classe normal. Mas o pastor não. O pastor é um crente diferenciado. Né? Ele foi chamado para ser santo. E os outros não. Não, senhores. Olha o que a Bíblia diz. Abre em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo de número 1, versículo 16.
Olha o que o apóstolo está falando. Paulo está escrevendo para a igreja em Roma, ou seja, todos os crentes em Roma. E Paulo diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Desculpe, irmão, estou lendo no versículo 1, mas é lá o versículo 16, me perdoe. E Paulo fala bem assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. O que Paulo está dizendo é que o evangelho não é o poder de Deus na vida só do pastor, ou o evangelho é o poder de Deus na vida dos professores de escola bíblica dominical, mas ele está dizendo, o evangelho é o poder de Deus na vida de todo que crê. Eu acredito que se vocês estão aqui nessa noite, estão ouvindo essa palavra e se já entregaram as suas vidas a Cristo, é porque vocês creem. E se vocês creem, o evangelho é o poder de Deus na vida de vocês. E ele é o poder de Deus que faz de vocês mansos, humildes, pacificadores e todas as qualidades que estão dentro do Sermão do Monte. Olha o que Paulo também fala em Atos, capítulo 10. Aliás, Paulo não, desculpe, irmãos, Pedro. Atos, no capítulo 10. Atos 10, versículo 25 e 26. Pedro aqui chega na casa de Cornélio para pregar o evangelho a Cornélio, que o Senhor havia o enviado ali. Deus havia dito a Pedro que era para ele ir lá. E quando Pedro chega lá, Cornélio se prostra aos pés de Pedro. E Pedro fala assim, mas versículo 26, mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. O que Pedro está colocando para Cornélio aqui é dizendo, Cornélio, eu não sou diferente de você. Eu sou homem, igual você. E o poder transformador que está em mim não é meu, mas é de Cristo. Então, da mesma maneira que Cristo me transformou, ele também transforma você. Então, de maneira alguma, a gente pode achar que as bem-aventuranças são para uns e para outros não. Talvez o pastor Ormando seja um homem manso. A Lurdinha é pacificadora. O pastor Tiago é humilde de espírito. Não. Todos nós, todo crente, tem que ter todas essas qualidades. Do ponto de vista do caráter cristão, daquilo que os crentes deviam ser, não tem nenhuma diferença de um crente para outro. Isso é muito importante nós compreendermos. Há muitos cristãos que acham que pastores são super crentes e o resto são crentes comuns. Quando, na verdade, não, irmão. Eu gosto muito de uma expressão que o apóstolo Paulo usa, ele fala, quando ele está falando dos pecadores, ele fala, do qual eu sou pior. Eu era o pior de todos os pecadores. Irmãos, a verdade é que quando eu olho para a minha vida, no chamado que Cristo teve para mim, eu falo, Senhor, eu era tão ruim que o Senhor precisou de me colocar como pastor para ter misericórdia da minha vida. Irmãos, a verdade é que se Cristo me transformou, ele pode transformar qualquer um de vocês. E se Cristo transformou a nós, ele pode transformar qualquer outro. Quanto pior for o homem, mais valor ele vai dar à graça de Cristo na vida dele. Essa que é uma verdade. Na Bíblia, a Igreja Católica tem o hábito de canonizar, na verdade. Esse hábito de achar que uns são mais santos que outros vem de um ensino católico. Por quê? Porque a Igreja Católica canoniza homens que pareceram mais santos ou mais espirituais, né? São Francisco de Assis, Santo Antônio, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São Paulo, e tantos outros santos que a Igreja Católica coloca. E esse é um problema, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que uns são santos e outros não. Pelo contrário, olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo está escrevendo para essa igreja em Coríntios e ele diz o seguinte, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados
em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Quem foi chamado para ser santos? Todos os crentes. Todos aqueles que têm a fé em Cristo Jesus foram chamados para ser santos. É por isso que quando alguém pergunta assim, mas você, Tiago, você é santinho, né? Não, não sou santinho não, eu sou santo. Santinho é pouco. Eu sou santo. Mas não sou santo porque eu sou bom, não. Eu não sou santo porque eu sou o melhor, não. Eu sou santo porque eu era tão ruim que Cristo me encontrou. Que eu olhei para a graça salvadora de Cristo e me entreguei a ela. Diante da podridão que era a minha vida, da pobreza espiritual que era a minha vida. Então, nós temos que compreender uma coisa. Todos os cristãos foram chamados para ser santos. E todos os cristãos devem ter as bem-aventuranças. Se os humildes de espírito são bem-aventurados, todos os cristãos devem ser humildes de espírito. Se os mansos são bem-aventurados, se os que têm fome e sede de justiça, se os misericordiosos, se os limpos de coração, se os pacificadores, se são esses que são bem-aventurados, então o cristão tem que ter todas essas qualidades, todas essas características. Agora, se todo cristão tem todas essas características, o que se espera de alguém que tem essas características? Pense comigo. Se você sabe que alguém é muito amoroso, muito carinhoso, o que se espera quando você procura aquela pessoa? Que ela te dê carinho, que ela te dê amor. Se tem uma pessoa que é um bom boleiro, né? Temos aí a família Traspardini aí que fazem bolos maravilhosos, tem a Dete que faz bolos maravilhosos também, né? Aí a gente vai lá contratar essa pessoa para um bolo, a gente espera um bolo ruim. Vamos ver se sai alguma coisa gostosa? Não! A gente espera que saia algo bom dali. Se um cristão tem todas as características da bem-aventurança, o que se espera desse cristão é que ele manifeste essas características. Não tem como você ser um cristão, ter as bem-aventuranças como características, como qualidades do seu caráter, porque Cristo assim fez, e você fica assim, não, eu sou manso, mas eu não gosto de mostrar que eu sou manso, não, para ninguém ficar aproveitando de mim. Não. Outra, tem uma classe de pessoas que acham o seguinte, né? Que alguns crentes são humildes de espírito, outros são mansos, outros pacificadores, mas a verdade é que todos temos essa classe. E se todos temos essa classe, todos temos que manifestar isso. Todos nós temos que manifestar as qualidades que intensificam o nosso caráter. E isso ocorre na busca pelo aperfeiçoamento em Cristo. Tem gente que fala bem assim, não, eu sou manso, mas não sou humilde, pastor. Não, meu irmão, você é manso e é humilde. Eu gosto muito de um texto que está em Êxodo, se eu não me engano é em Êxodo 32, que Moisés vira, e Moisés escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e Moisés escreve assim, e era Moisés muito manso. Mas sabe o que é interessante a respeito da vida de Moisés? É que quando Deus o chama para libertar o povo do cativeiro do Egito, Moisés vira e fala, Senhor, chama outro, porque eu sou pesado de língua. E aquele pesado de língua, alguns ficam achando que é gagueira, outros acham que ele não sabia falar, mas a verdade é que não se encaixa isso nos padrões. Por quê? Moisés não podia ser um homem que não sabia falar, porque ele foi criado para ser faraó. Faraó tem que saber falar, ele tem que saber chegar diante do povo. Mas uma explicação que faz sentido, sabe qual é? É que Moisés era pesado de língua, porque ninguém ensinou Moisés a ficar pedindo por favor, com licença, muito obrigado. Mas ensinaram Moisés a fazer, sabe o quê? Faça isso, faça aquilo outro. Então Moisés é um homem duro. Ele foi criado para ser rei, para ser faraó, para governar. O pesado de língua de Moisés era um pesado de ser um homem mandão, vamos colocar assim, e que não pedia muito por favor. Mas no final da sua vida, ele mesmo escreve. E era Moisés muito manso. Como que um homem tão rude, tão bravo daquele jeito, se tornou um homem manso? Porque ele buscou a graça de Cristo. Cada uma das bem-aventuranças requer a presença das qualidades demais também. Esse é um outro ponto interessante. Tem crente que fala assim, né? Eu sou humilde de espírito.
como que você consegue ser humilde de espírito, ou na versão corrigida vai dizer pobre de espírito. Como que você pode ser pobre de espírito e não chorar por essa pobreza? Então, se a primeira bem-aventurança são bem-aventurados os humildes de espírito ou pobres de espírito, a segunda bem-aventurança é bem-aventurados os que choram. Mas choram por quê? Choram por causa da pobreza espiritual que eles vivem. Choram o choro do arrependimento, e a gente vai ver isso mais à frente, quando a gente começar a estudar detalhado cada bem-aventurança. A verdade é que uma bem-aventurança puxa a outra. Bem-aventurados os que choram. Mas como que você chora e não tem sede de fome de justiça? Porque Cristo é a justiça de Deus, imputada a nós. Então, se você é humilde de espírito, você vai chorar o choro dos pobres de espírito e vai ter sede e fome da justiça de Cristo na sua vida. Ninguém pode ter uma atitude da bem-aventurança sem puxar a outra gente, sem estar tudo emendado, tudo está alinhado, tudo está em perfeita harmonia e não tem como nós separarmos uma coisa da outra. Então, para de falar que você é pacificador, mas não é manso. Eu sou limpo de coração, mas humilde de espírito eu não sou muito, não. Para com isso. Você tem que ter todas as qualidades e deve manifestá-la. Então, por mais que uma das características possa manifestar mais acentuado, né? Claro que talvez um pode ser mais pacificador, o outro pode ser mais manso, o outro pode ser mais limpo de coração, e isso ficar mais nítido. Mas todos nós temos todas as características das bem-aventuranças. Terceiro ponto é que a gente pode ficar bem assim, mas pastor, eu sou cristão, eu creio em Deus. E você está dizendo que eu tenho todas as bem-aventuranças e eu tenho que manifestá-las, mas eu não consigo. Eu acho que eu não sou muito manso. Acho que eu sou meio bravo. Irmão, sabe por quê? O que é incrível nas bem-aventuranças é que elas não são produzidas por nós. Nenhum ser humano produz essas características na sua vida por si só. Existem pessoas que nós percebemos que costumam ser mais mansas, né? A gente conhece pessoas que são mais calmas, mais tranquilas, né? Por exemplo, eu não consigo imaginar a vovó Maria brava. Talvez quem foi neto dela desde novo, né? A Juninha, né? Assim, eu consigo imaginar. Mas eu tenho dificuldade de imaginar a vovó Maria brigando com alguém, muito severa, né? Eu acho ela muito mansa, muito tranquila de se lidar, né? Mas talvez o outro vai olhar para uma outra pessoa e vai ver uma outra cara e falar assim, nossa, essa pessoa é limpa de coração. Essa pessoa é uma pessoa incrível. Eu me lembro de uma vez conversar com a Juninha e alguém tinha falado alguma coisa com ela. Eu disse assim, Ju, corta a conversa que essa pessoa está se aproveitando de você. Ela disse, não está não. Não, Ju, que você é muito limpa de coração. Né? Que a Ju estava com uma inocência para aquela conversa que eu falei, sai fora disso, corta esse negócio. Só que a gente vai ver que algumas pessoas têm essas características de maneira natural. Esses que eu citei são cristãos, mas existem alguns que não são cristãos e parecem ter essas características. Como que eles podem ter se essa é uma característica de um cristão? É porque você entendeu errado as bem-aventuranças. Não é de uma limpeza de coração, de uma pessoa que parece talvez que não tem a mente suja que Jesus está falando. Não é de um humilde de espírito, daquele que é pobre. Né? A gente tem mania de falar que as pessoas pobres são humildes, mas Jesus não está falando desse tipo de pobreza. Não é os que choram, por exemplo, alguém que está chorando a perda de um ente querido, ou alguém que perdeu tudo na vida, ou alguém que o relacionamento não deu certo e está chorando, e a gente fala assim, não, olha, a Bíblia diz bem-aventurados que choram, eles serão consolados, Jesus vai te consolar. Não é disso que Jesus está falando. Nós vamos ver que o que Jesus está falando, o que Jesus procurava descrever nesse ponto, não tem nada a ver com as coisas terrenas. E as pessoas ficam adaptando o sermão do monte e as bem-aventuranças na vida das pessoas que sofrem pelas coisas aqui da terra. Aí vem a linha, né, franciscana que segue Francisco de Assis, que acham que o pobre de espírito é aquele que é pobre mesmo,
que começa a andar com roupas velhas, que começa a andar com chinelo velho, que anda com a cara toda sofrida, não tem bens dessa vida, e isso é o pobre de espírito, quando não é. E uma coisa que nós devemos saber é que nenhuma pessoa tem capacidade, na sua natureza, de apresentar essas características. Você não consegue ser humilde de espírito por você mesmo. Você não consegue ser manso por você mesmo. Você não consegue ser limpo de coração por você mesmo. Você não consegue ser pacificador por você mesmo. Você não consegue chorar esse choro que Jesus está dizendo por você mesmo. É um engano você achar que você é capaz disso. É um engano você falar assim, fulano nem vai na igreja, fulano nem lê a Bíblia, fulano nem serve a Cristo e nem tem intenção de servir, e ele é manso, ele é humilde, ele é pacificador. Não é dessas características que Jesus está falando. Esse tipo de confusão existe quando não se entende claramente a ideia, o cerne do Sermão do Monte. O que Jesus está ensinando. A nossa tarefa como cristãos é mostrar a verdade das descrições das bem-aventuranças. É mostrar que as descrições das bem-aventuranças não são qualidades naturais do ser humano. Nós somos pecadores, nós somos degenerados, nós somos podres, nós somos pobres, nós somos miseráveis espiritualmente e nós somos incapazes de produzir alguma coisa boa. O próprio Deus falou que olhou para a terra e procurou o justo, procurou alguém que fizesse o bem, procurou um que fizesse o bem, e ele falou, não tem ninguém que faça o bem, não tem um sequer, todos são pecadores, porque todos pecaram e todos estão destituídos da minha glória, destituídos da minha presença, destituídos de mim. E sem mim, vocês não podem fazer nada de bom. Mas tem uma disposição produzida pela graça de Cristo, que produz todas essas bem-aventuranças em todos aqueles que creem. Não importa o quão degenerado você tenha sido, não importa o quanto você pecou, não importa o grau de pecado que você acha que cometeu, porque para Deus pecado é pecado, não tem um maior e outro menor. Não importa o que você fez, Cristo forma na sua vida essas características. Cristo faz de você um humilde de espírito. Cristo faz de você um que chora o choro do arrependimento. Cristo faz de você aquele que chora a alegria da salvação. Cristo faz de você um manso. Cristo faz de você um limpo de coração. Cristo faz de você um pacificador. Essa é a graça do Evangelho. Esse é o cerne do Evangelho, que todo cristão não só precisa, como pode exibir essas características. Por quê? Porque Cristo te capacitou para isso. Não é porque você é melhor que o outro, não é porque você é mais capaz que o outro, eu sou mais inteligente, então eu vou conseguir fazer isso. Não. É porque Cristo capacitou. A graça não é só salvadora, a graça de Cristo também é capacitadora. Nós somos chamados para ser santos. E como que eu sou santo? Cristo te capacita a ser santo. Mas como que eu vou ser manso? Eu sou pesado de língua. Não mais que Moisés. E ainda assim, no final da vida, era Moisés muito manso. Cristo nos capacita, queridos. O Evangelho pode tomar um indivíduo mais orgulhoso do mundo e transformá-lo em alguém que é humilde de espírito. O Evangelho pode pegar alguém mais agressivo do mundo, mais estourado que possa existir, e fazer dessa pessoa mansa. Porque Cristo transforma o caos em perfeito. Cristo transforma o ruim em bom. Cristo transforma o pecador em santo, culpado em justificado. Cristo nos transforma, queridos. E essa é a graça do Evangelho, essa é a esperança da glória, é a esperança de que não importa o quão ruim você possa ser,
Cristo nos transforma. Cristo não só nos salva, mas Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, transformando-nos de glória em glória para sermos a imagem perfeita dele. Você pode se parecer com Cristo, porque Cristo te capacita a viver dessa maneira. Ele vive em nós, Ele habita em nós. É por isso que Paulo fala aos Gálatas, não mais vivo eu, mas quem vive em mim é Cristo. E esse viver que eu vivo nessa carne aqui, eu vivo pela fé. Em quem? Naquele que me arregimentou, naquele que me salvou, naquele que me resgatou. Cristo. Cristo é a nossa esperança. Nas bem-aventuranças nós temos características e disposições resultantes da graça divina e não da natureza humana. O Sermão do Monte não é um conjunto de regras para você seguir. O Sermão do Monte é uma personalidade, é um caráter. Que Cristo está dizendo bem assim, esse caráter eu vou formar em vocês. Esse caráter eu vou transformar em vocês. Ele é produto do Espírito Santo. E por isso está ao alcance de todos. Todos nós somos humildes, somos mansos, somos pacificadores, somos limpos de coração, choramos e somos consolados. Por quê? Porque Cristo nos capacitou a viver dessa maneira. E esse caráter é que é a diferença entre um cristão e um não cristão. É aqui que nós podemos ver também quem é e quem não é. Aliás, melhor do que ver quem é e quem não é, é aqui que nós podemos responder. Eu sou ou eu não sou? No primeiro estudo do Sermão do Monte, eu disse a vocês que Jesus estava falando com os discípulos dele, mas que também Jesus estava falando para aquela classe religiosa, saduceus, os saduceus, os fariseus, né? Toda a classe religiosa que tinha em Israel. E quando Jesus está falando para aquela classe religiosa e para os discípulos, ele está dizendo o seguinte, olha, está vendo ali? Eles dizem que servem, mas eles não servem. Por quê? Porque eles não têm as bem-aventuranças. Porque eles não têm essas características. Porque eles não têm esse caráter. Então, o que eu estou dizendo a vocês é, no Sermão do Monte, as bem-aventuranças também vão mostrar a diferença entre quem serve e quem não serve. Jesus estava falando com seus discípulos como o Espírito Santo capacitaria eles a ser essa pessoa, a ter essas características, mas também estava mostrando a diferença do que serve e o que não serve. As igrejas hoje, elas não têm tido diferença do mundo. O mundo tem entrado na igreja e a igreja tem se mundanizado. A igreja tem pegado características do mundo e diz até que isso é para evangelizar. Nós temos que fazer isso para as pessoas virem para a igreja. Nós temos que fazer isso para as pessoas poderem gostar da igreja. Nós temos que fazer aquilo outro para que as pessoas se sintam atraídas a vir à igreja. Mas, meus irmãos, na busca pela quantidade e não pela qualidade, a igreja tem procurado se tornar mais atrativa e tem sido menos sal. E tem sido menos sal da terra. Então, as pessoas têm olhado para a igreja e falam assim, mas eles são iguais. Tem gente aí dentro que é pior do que quem está aqui fora. Tem. Porque eles não são cristãos. Eles só estão no meio. Mas eles não são cristãos. O que importa não é se a outra pessoa é pior ou igual a você. O que importa é se você é ou não igual a Cristo. O que importa é se você vive ou não a vida de Cristo. A glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, inevitavelmente ela atrai as pessoas. As pessoas procuram a igreja porque é na igreja que se encontra Cristo. As pessoas procuram a igreja porque o mundo não tem nada para oferecer. Agora, se a igreja começa a se parecer com o mundo, o que tem diferente na igreja? Não tem nada, porque a igreja ocupa a igreja do mundanismo e tira a santidade dali. Tira Cristo do meio da igreja. A igreja tem que ter uma grande ambição. E qual é a grande ambição da igreja? É ser mais semelhante o possível a Cristo. Quanto mais ela pode parecer com Cristo, ela se parece. Quanto mais eu posso me aproximar de Cristo, eu me aproximo. Quanto mais eu me parecer com Cristo, melhor é.
Mas mataram Cristo, pastor. É isso mesmo. Vai chegar um tempo que eles vão procurar nos matar. Sabe por quê? Porque eles olharam para Cristo e falaram: ou eu passo a ser igual a ele, ou eu mato ele. E ser igual a ele eu não consigo. Não consegue porque não é humilde de espírito. Não consegue porque não olha para ele e diz: eu sou pobre, necessitado e preciso do Senhor. Pedro nos exorta isso. Pedro nos exorta isso lá na sua primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, versículo 11 e 12. Abra lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 2. 11 e 12, desculpa. Abra sua Bíblia aí. Vai lá buscar a Bíblia, que não sentou no sofá com a Bíblia, né? Abre lá, pega lá. 1 Pedro 2, versículo 11 e 12. Olha o que Pedro diz. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que Pedro está dizendo Pedro está falando assim: vocês têm que ser diferentes do mundo. Vocês são peregrinos e forasteiros, vocês não são nem daqui. O que vocês estão fazendo se parecendo com as pessoas desse mundo? O cristão é diferente. A igreja é diferente. Ah, pastor, tem que colocar dancinha tal, para que o pessoal se sinta mais à vontade dentro da igreja, pastor. Igreja não é lugar de se sentir à vontade. Igreja é lugar de Cristo se sentir à vontade. E você e eu sermos completamente contritos de coração diante da santa presença de Cristo e da nossa estado de humilhação em que vivemos. Igreja não é lugar de homem se sentir bem, de mulher se sentir bem, de criança se sentir bem. Igreja é lugar de nos arrependermos dos nossos pecados e declararmos que Ele é digno de louvor. Enquanto Cristo se sentir bem dentro da igreja, a igreja está tendo a ambição correta. Mas quando o mundo começa a se sentir à vontade na igreja, aí está errado. Quando alguém mundano, quando algum pecador vem na igreja, assiste o culto e vira para mim e fala assim: pastor, que sermão maravilhoso. Eu falo: ele não entendeu. Porque se ele tivesse entendido, era para ele estar chorando e dizendo: pastor, que sermão maravilhoso. Eu preciso disso que está sendo pregado. Porque Martin Lloyd-Jones já dizia que quando um pregador prega a exposição das Escrituras e o pecador se sente à vontade, ele não expôs as Escrituras. Porque a igreja é lugar de Jesus se sentir à vontade. E nós, contritos de coração e quebrantados pela santa presença dele. Eu vou fechar essa live e vou abrir a segunda para a gente encerrar o último ponto dessa mensagem. Bom, irmãos, dando continuidade, então, essas características das bem-aventuranças que todo cristão tem e todo cristão deve manifestar vão mostrar a diferença entre o crédulo e o incrédulo, entre aquele que serve a Cristo e aquele que não serve a Cristo. Isso por quê? Porque o crente e o incrédulo, eles pertencem a dois reinos completamente diferentes. E isso está nas bem-aventuranças. Observe comigo a primeira bem-aventurança no versículo 3. A primeira bem-aventurança, no versículo de número 3, diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora observe que a primeira e a última bem-aventuranças contêm a mesma promessa. Olha o versículo de número 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está nos ensinando é que nós não pertencemos a este reino. Nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos a outro reino. Como em Colossenses capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo fala assim que Cristo nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Cristo nos tirou de um reino e nos levou para outro reino. Nós pertencemos a outro reino. O crente, ele não difere do incrédulo somente no caráter, mas ele também difere do incrédulo na naturalidade. Sabe quando você coloca qual naturalidade? Brasileiro, o outro coreano, e o outro japonês, e o outro holandês e alemão. O cristão tem uma naturalidade. Qual a naturalidade do cristão? Reino dos céus. Nós somos um povo de outro reino, de outro mundo. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. O próprio Pedro, quando exorta lá no texto que nós lemos, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12, ele fala: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Como assim peregrinos e forasteiros? Porque nós estamos neste mundo peregrinando. Nós estamos neste mundo de passagem. Nós não estamos aqui para ficar. Nós não estamos aqui para nos acostumarmos com esse mundo. Nós pertencemos a outro reino, ao reino dos céus. Da primeira linha até a última das bem-aventuranças, Cristo nos dá o recado de que o crente é apenas um peregrino e um forasteiro. Nós somos cidadãos dos céus, não somos cidadãos desse mundo. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Paulo fala assim: pois a nossa pátria está nos céus. O que Paulo fala é que a nossa cidadania é cidadão dos céus. Nós estamos aqui neste mundo, mas não somos desse mundo. O reino de Deus, ou o reino dos céus, ele aponta para uma coisa. Ele aponta para o governo. Quando nós dissemos que nós pertencemos ao reino dos céus, significa que nós pertencemos ao governo de Cristo. É por isso que igreja não é lugar de pessoas se sentirem à vontade. Igreja é lugar das pessoas serem recebidas. Isso é. Nós recebemos as pessoas para levá-las a Cristo. E para levar a Cristo só tem um caminho. O caminho dos humildes de espírito. O caminho dos que choram. O caminho dos que são limpos de coração. O caminho dos que são mansos. O caminho dos que são pacificadores. É só esse caminho que tem. O caminho de Cristo é o caminho que vai ter choro. Vai ter choro no caminho para Cristo. Nós estamos no reino dos céus e o reino dos céus está em nós. É por isso que Jesus fala uma hora no seu evangelho, ele fala bem assim: olha, vai ter uma hora que vocês vão falar assim: cadê o reino dos céus? Eis o reino dos céus ali, ou onde o reino dos céus vai? Jesus fala: não, o reino dos céus está dentro de vós. Por quê? Porque eu governo a vida de vocês. No sentido momentâneo, o reino dos céus é dentro de cada um que pertence à igreja de Cristo. O reino dos céus está dentro de cada um que serve a Cristo. Mas vai chegar um dia em que haverá num sentido pleno, num sentido total. E nesse sentido, o governo de Cristo virá de uma vez por todas. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 11. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15. Diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de quem? De quem se tornou o reino do mundo? De nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Irmãos, o que significa isso? Significa que vai chegar um momento em que o reino dos céus não vai estar mais só dentro de nós. O reino dos céus será implantado no mundo inteiro. Chegará uma hora em que Jesus reinará por onde quer que o sol percorra, do ocidente ao oriente, de praia a praia, de canto a canto deste mundo. O reino de Cristo virá e ele governará sobre tudo e sobre todos. Chegará o momento em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, independente de se creram ou não nele, independente do que aconteceu, Jesus virá. E o reino dos céus já não vai estar mais somente aqui. O reino dos céus já vai estar em tudo. Aí não vai haver mais pranto, não vai haver mais dor, não vai haver mais choro, não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza.
mas só paz, gozo, alegria e satisfação em Cristo Jesus, pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Aí então é que virá o novo céu e a nova terra, onde habita o quê? Onde habita justiça. Se nós hoje vivemos num mundo injusto, irmão, apegue-se à esperança de que haverá um reino de justiça, um reino onde a justiça é verdadeira e confiável e nós não precisamos temer a mais nada. Só aí é que o reino dos céus vai assumir um aspecto físico. E no momento o reino dos céus está em nós. E as bem-aventuranças são características daqueles que são cidadãos dos céus. Então, no Sermão do Monte, essa é a descrição do crente, queridos. Então, a gente percebe o quão diferente o cristão é do incrédulo. Ah, pastor, que é o que tem que ser? Ele tem que ser, porque ele é. Porque isso não pode ser forçado. Isso não pode ser uma forçação de barra. Ele é. Por quê? Porque Cristo fez assim. Então, ele pode manifestar isso. Eu quero fazer umas perguntas para você hoje na conclusão do nosso estudo. Eu gostaria que, se você pudesse, pegasse um papel e uma caneta e anotasse essas perguntas. E respondesse para você. Não precisa de me mandar, não precisa de mostrar para outro. Responde para você. Leia as bem-aventuranças depois. Se tiver alguma dúvida a respeito delas, pode me procurar. Pode me mandar uma mensagem. Se você talvez depois está assistindo essa mensagem pelo YouTube, ficou com dúvida, pode escrever lá nos comentários, que eu olho todos os dias para ver se alguém está perguntando alguma coisa, para poder te atender também. Leia as bem-aventuranças e se responda às seguintes perguntas. Primeira pergunta é: eu já faço parte desse reino? Eu já faço parte desse reino? A segunda pergunta é: eu estou sendo governado por Cristo? É Cristo quem governa a minha vida? Terceira pergunta: Cristo é o meu Rei e Senhor? Não meu Salvador somente, mas meu Senhor. Meu Rei e Senhor. Quarta pergunta: eu tenho manifestado as qualidades recomendadas por Cristo nesse sermão, na minha vida diária? Eu hoje manifestei essas características? Sexta pergunta: é minha grande ambição agir assim? Eu tenho me cobrado sobre isso? Eu tenho nas minhas orações pedido: Senhor, me ajude a ser assim. Me ajude a ser mais manso, me ajude a ser mais humilde, me ajude a ser mais pacificador, me ajude a ser limpo de coração. Próxima pergunta: você é feliz? Você é bem-aventurado? Ou você é uma pessoa sofrida, triste, para baixo? Não dá um sorriso? Não tem motivo de alegria? Próxima: você é satisfeito em Cristo? Você está satisfeito com Cristo? Porque eu vou te falar uma coisa. O que faz do céu o céu é Cristo. Se você não se satisfaz com Cristo, o céu vai ser tão sem graça para você. Mas se você estiver satisfeito com Cristo, o céu vai ser fantástico. Próxima pergunta: você tem paz? E última pergunta: como você vê você mesmo depois dessa visão geral das bem-aventuranças? Como você está se olhando nesse momento? Depois de parar, olhar para as Escrituras, olhar para o espelho. A Bíblia, Deus fala que a Bíblia é o espelho. É aqui que a gente olha nossos defeitos e as qualidades de Cristo e vemos o que Cristo tem para nós. Então, depois que você se olhou no espelho, como que você está se sentindo com relação a você?
Querido, se você se sente que essas bem-aventuranças são muito difíceis para você, meu conselho para você é: corra agora para os pés de Cristo. Não perca nem um instante mais. Não perca mais nenhum momento. Corra para Cristo. Vai correndo para Ele. Se prostre aos pés dele. E fala: Senhor, eu não sou assim. Mas eu sei que o Senhor é. E o Senhor pode me capacitar a isso. Se arrependa. Reconheça a sua pobreza de espírito. Chore por seus pecados. Clame pela graça salvadora e capacitadora de Cristo. Essa é a verdadeira alegria. Esse é o verdadeiro gozo que nós sentimos. Nós não temos gozo em riquezas. Ter coisas é bom? É. Mas nosso gozo não está nisso. Por mais indigno que você possa achar que é. E você realmente é. Assim como eu também sou. E assim como todos que estão aqui somos. Cristo faz de você um filho de Deus. Cristo faz de você um cidadão dos céus. Que essa mensagem possa ter abençoado a sua vida de uma maneira que você não se sinta à vontade com ela. Meu intuito como pregador do Evangelho não é fazer você se sentir à vontade. É fazer você se sentir confrontado. É fazer você se sentir afetado pela palavra. E que você procure se parecer com Cristo. Se você precisar de algum esclarecimento ou qualquer coisa, eu estou à disposição para te atender e para conversar com você. Quero convidar vocês a orarem agora. Feche seu olho. E eu quero pedir ao pastor Armando que esteja orando por nós nessa hora. Esteja fazendo uma oração. Amém. Nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Podemos ouvir a tua palavra e a clareza da mesma, Senhor. A oração que eu faço a ti nessa noite, por todos nós, para que o Senhor nos conceda a graça de querermos começar a crescer à medida da estatura perfeita que é de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.